bem-vindos ao RH em Movimento, o podcast do Hub, que conversa com pessoas que estão transformando a gestão de RH no Brasil. Hoje eu recebo o Flávio Simonato, líder de pessoas da Conecta, né? Flávio, muito obrigada por ter aceitado esse bate-papo com a gente. A gente já se conhece aqui podia dizer já de longa data, né? Desde o final do ano passado. Então, super prazer poder conversar com você aqui. Bia, obrigado, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, não só falando em nome da Conecta, mas como todas as experiências que a gente tem de capital humano, de recursos humanos, de forma geral com vocês. A troca é sempre muito bem-vinda. Ai, obrigada. Vai ser ótimo esse papo. E eu já quero começar te perguntando como é que você enxerga bem-estar e como o bem-estar influencia a sua liderança. Ok. Bem-estar, para mim, é uma palavra que ela tem a amplitude que realmente ela parece ter, né? No sentido mais genérico possível do que pode ser bem-estar para qualquer pessoa. Por quê? Empresas como a nossa, onde nós temos 12 mil colaboradores aproximadamente, trabalhamos muitos projetos massificados, mas quando você olha, você precisa afunilar as ações e trabalhar de ponta a ponta as necessidades de cada indivíduo para realmente você extrair resultado. E isso vem no contexto mais amplo do que envolve remuneração, benefícios, ambiente de trabalho, saúde física, saúde emocional, que para mim hoje é o principal fator dentro das companhias. Então, bem-estar é algo muito amplo, né, e que as empresas precisam investir de forma incansável, porque o resultado vem. E, de alguma forma, isso muda a forma como você lidera hoje o time de RH? Totalmente, totalmente. Eu, por muitos anos na minha carreira, trabalhei com projetos focados em eficiência de recursos humanos, em empresas muito grandes, e a gente, até era uma coisa que eu falava, né? Você fez um projeto, atendeu 90%, 5% para um lado, 5% para o outro que você não conseguiu atender, faz parte. Hoje eu me permito olhar de forma diferente. Eu acho que a sutileza ela é importante. Lógico, você vai ter ações massificadas, mas isso sozinho não vai trazer resultado se você não tiver aquele trabalho que vai realmente fazer o end-to-end com a necessidade específica de cada colaborador. Não é simples, mas empreender em mecanismos que te permitam identificar cada necessidade e ter condutas, programas e processos que sejam modelados para cada um dos colaboradores é fundamental. Você já comentou, né, que vocês têm 13 mil pessoas hoje e falou um pouco sobre personalização. Isso, de fato, é uma necessidade hoje. Eu acho que também é um desafio para muitos RHs, né, ainda mais Perfeito. uma empresa do tamanho de vocês. O que você acha que te ajuda nessa personalização com escala? Tá bom, esse é um ponto fundamental também. Numa dinâmica de uma empresa como a nossa, algo que trouxe um sucesso muito grande para a gente começar a direcionar, até como liderança de RH, para o próprio RH, esse modelo de atuação, foi essencial a gente tirar da frente processos que são hard, processos que não agregam tanto valor ao negócio. Hoje nós temos uma inteligência artificial embarcada na camada de relacionamento do nosso colaborador com o RH, na qual eu tenho apenas 2% aproximadamente de demandas descendo para o nível humano, o que me permitiu fazer com que o meu RH, que está em todas as unidades, se transforme no business partner realmente, né? Esteja trabalhando lado a lado com a necessidade de cada liderança e com a necessidade de cada colaborador que está dentro daquela unidade na qual ele representa. Tá? Então é um processo de você tirar da frente aquilo que não vai fazer diferença para o seu resultado, para o resultado da companhia no fim do dia, e permitir com que a sua massa de colaboradores passem a trabalhar realmente onde o humano é fundamental. Você citou IA, isso é recente, essa mudança para vocês? Quando vocês começaram? Sim, é recente. Eu estou na Conecta há pouco mais de um ano, né? Assumi a posição de direção de recursos humanos. A gente fez o primeiro gol da IA na camada para ex-colaboradores, inclusive. Isso aconteceu em setembro, em novembro a gente já estava com o público todo ativo. E recentemente nós entramos também para os candidatos, tudo numa experiência única. Apesar de ser muito recente, o resultado ele foi absolutamente imediato. Tanto nos drivers mais hard de atendimento, quanto tem derivado para atendimento humano, quanto não tem, assim como o índice de satisfação com o atendimento de recursos humanos. Então a gente percebe isso em todas as nossas pesquisas de reação, toda jornada de pesquisa, uma elevação da satisfação com o próprio RH, inclusive.
Olha, muito bom. Até comentando um pouco mais de outros indicadores, né, que vocês acompanham na sua indústria, um deles é o turnover, né? Perfeito. Então, queria que você compartilhasse um pouco com a gente como que você conversa com a alta diretoria, né, esse level, sobre como as ações de bem-estar podem influenciar nesse indicador específico. Perfeito. No nosso segmento, o turnover sempre é um desafio, né? Sempre é um desafio. O primeiro passo para você conseguir realmente trabalhar o turnover é a formação de liderança. Quando você fala de bem-estar, existe uma linha muito tênue entre você tentar prover bem-estar para toda a sua base e você não ter uma liderança devidamente formada e suportada, né? O bem-estar tem que estar presente para esta liderança também, porque você vai fazer um esforço de cabo de guerra. Então você precisa formar essa liderança, trazer processo de aculturamento, de modelo de liderança muito correlacionado à cultura e ao modelo de governança, inclusive de ESG da companhia, para que você consiga traduzir o bem-estar dessa liderança num processo em que ele vai ter um efeito cascata. Obviamente, você vai modelar ações de bem-estar para a base, mas isso tem que vir num conjunto. Você não consegue fazer isso só de baixo para cima. Com a sua estrada, né, de RH, que você é super experiente, você vê que faz diferença pensar a jornada, né, de bem-estar para quem trabalha no escritório e para quem trabalha no operacional? Faz diferença, faz total diferença. Quando eu observo, por exemplo, a nossa base, e aí é outro ponto que é muito importante todo executivo de recursos humanos ter cuidado para olhar. Eu tenho uma base muito grande de colaboradores, por exemplo, que são classe D e E. Por outro lado, a Conecta tem uma unidade de negócio muito grande de tecnologia e desenvolvimento de inteligência artificial, com profissionais com necessidades totalmente diferentes. Então, são faixas etárias diferentes, são necessidades sociais diferentes, são realidades de deslocamento diferentes. Então, não existe, e o mesmo, uma outra realidade é quando você vai para o público administrativo. Você precisa trabalhar produtos, programas, processos que atendam às necessidades específicas de cada grupo. Aí onde eu falo, a sutileza ela é fundamental. Você precisa ter a escutativa, observar todos os resultados das jornadas de pesquisa que você tem dentro da companhia. A gente fala muito de voz do operador quando a gente vai para a operação, para você compreender realmente o que vai fazer diferença para aquele colaborador em cada grupo que ele compõe, e não aquilo que enquanto o RH ou a alta liderança da companhia imaginam. É o inverso. Qual a frequência vocês fazem escuta? Seria, né, você comentou de pesquisa, né? Vocês fazem pesquisa. Perfeito. E qual a frequência que ela acontece? Ok, logo que eu ingressei na Conecta, um dos primeiros trabalhos que eu pedi para ser realizado e que participei diretamente com o meu time foi a revisão de toda a jornada de pesquisa. Hoje nós temos um monitoramento de felicidade do colaborador que passa por todas as menores interações que ele tem com a nossa companhia. Seja num processo de atração, seja dentro de uma sala de seleção, o primeiro contato que ele tem na sala de treinamento, depois ali de 7 dias, de 15 dias, 30 dias, até a gente finalizar quando ele está definitivamente com a sua liderança operacional. E isso vem em outras etapas de reação também, mais as pesquisas anuais que nós fazemos. Então, tudo isso alimenta um dashboard de felicidade para nós. Nós também temos uma ferramenta de termômetro, em que a gente não mede somente felicidade, ali a gente mede necessidades. O nosso colaborador, ele aponta todas as semanas para o RH se tem alguma necessidade que a empresa pode ajudá-lo. Olha que legal. E isso para nós alimenta um dashboard executivo de acompanhamento para nós compreendermos onde estão os calores, né, onde está a maior temperatura de necessidades para cada grupo, em cada fase dessa jornada. Quero entender mais disso. Vocês fazem uma pergunta e ele escreve o que é, ou ele escolhe dentro de uma categoria? O que seria isso? Primeiro ele aponta um índice de felicidade dele, até porque o ser humano, da sua vida pessoal e profissional não se separam. Muitos fatores sociais adentram a empresa, isso é inevitável e não adianta fechar os olhos, você tem que encarar isso daí, trabalhar esses fatores. Então ele primeiro inicia por uma pesquisa de graduação de felicidade.
a depender do nível de felicidade apontada por aquele colaborador, começam a abrir algumas opções que ele pode direcionar para nós, necessidades em que a companhia consegue subsidiar algum apoio, seja numa adequação de horário, seja num aporte financeiro, seja uma situação de alguma necessidade que envolva um dependente. Então a gente identifica tudo isso, ou até mesmo, muitas vezes não chega através de um canal de denúncia, alguma dificuldade de relacionamento com a sua liderança, que acontece. Então, tudo isso municia um trabalho de governança que vem na sequência, participando do RH e toda a liderança da companhia, para fazer a tratativa de cada incidente que nós temos. Nossa, bastante dados, né, que vocês Bastante lidam. dados. Voltando até para o turnover, né, que é algo que de fato é importante para sua indústria, tem alguma ação que vocês já implementaram de bem-estar que você viu que impactou diretamente esse indicador? Sim. Nós implementamos alguns novos benefícios que visam trazer para o colaborador uma amplitude de cuidado com a sua saúde. Isso é inegável, e principalmente quando a gente olha a saúde emocional. E na minha base, a saúde financeira tem um fator muito sensível para mexer nesse ponteiro da saúde emocional. E assim que a gente entrou com esses mecanismos de aporte, de facilidades financeiras, viabilização de suporte financeiro mais controlado, mais bem organizado pela companhia, acesso a meios para realização do cuidado com a sua saúde alimentar, mental, física, imediatamente, e lógico, formação de modelo de liderança. A gente investiu bastante em formação de neurociência para a liderança. A gente começou a colher esse resultado. A segunda pessoa que vem me falar de neurociência, estava aqui antes, a gente conversou com o CHRO do iFood e falou sobre neurociência. Então, assim, aprofunda isso para mim, que eu não tinha ouvido ainda. Perfeito. Para treinar a liderança com neurociência, seria isso? A neurociência, ela pode vir como uma ferramenta, mais uma ferramenta de formação para liderança, para que você modelo de comunicação, modelo de relacionamento, modelo de interpretação. Então, é uma ferramenta muito poderosa e que pode ser usada em diversos segmentos, numa amplitude muito grande. Mas quando a gente fala de liderança, muito rapidamente ela traz uma condição para esse líder conseguir se relacionar melhor, interpretar melhor o que está acontecendo ali naquele ambiente e com o seu próprio colaborador, e compreender que cada reação que ele tem, cada ação que ele tem vai gerar uma reação diferente e vice-versa, da mesma maneira do seu colaborador com ele. Então ela traz um ferramental para essa liderança que avança muito o fator do relacionamento interpessoal dentro da companhia. Voltando para o ponto anterior, né, antes de você dar esse exemplo da neurociência, você já enfrentou, né, algum momento que mesmo com algumas ações o turnover voltou a subir. Para quem está passando por esse momento, está assistindo a gente, o que você recomenda? Ok, na minha visão, o turnover, assim como o absenteísmo, né, que são KPIs de consequência. Ele é a pontinha do iceberg ali. Você nunca vai ter uma ação única, isolada, que vai ser a solução total. É uma constante, é um trabalho de construção de uma casa, em que você vai fazer o alicerce, vai fazer as paredes, você vai botar as janelas, às vezes você vai querer mudar a decoração, porque você vai perceber que alguma coisa que te agradou num dado momento hoje não surte mais o mesmo efeito. A sociedade muda, as gerações mudam, as necessidades mudam. A minha sugestão é que sempre se trabalhe com grupos controles. Então, se entenda a partir de grupos controles os efeitos que você consegue gerar, estenda isso daí dentro dos grupos em que você percebe esse efeito também, porque nem sempre ele vai ser massificado. E você faça um monitoramento constante de todos esses mecanismos de satisfação interna, assim como olhando para o próprio KPI, que é a consequência, e venha de forma incansável buscando sempre novas alternativas. Não dá para tirar a mão, não dá para tirar o olho. Você evolui 2, 3 pontos percentuais, não pode gerar um comodismo. Você precisa continuar, porque em algum momento aquilo volta a crescer e você vai precisar entender. Sua política remuneratória pode não estar adequada, sua política de benefícios pode não ser
adequada para esse momento. Teve uma mudança de necessidade do seu grupo de colaboradores. Então, não é um trabalho perene, não tem fim. Tá? Tá sempre olhando, né? Totalmente. Vocês têm alguma ambição em relação à saúde e bem-estar ainda? Que você tem vontade de cumprir? Tenho. Eu tenho uma ambição que para o nosso segmento ela é bem desafiador, porque a gente sempre trabalha com margens muito estreitas. Um primeiro passo que é traduzir para os colaboradores oportunidades de benefícios que estejam mais aderentes a cada necessidade, a gente conseguiu trazer para a companhia. E eu acho não, certamente a gente já vê avanços importantes. O grande passo para mim é que a gente consiga realmente instituir um trabalho modelado em que eu monitore a saúde integral de cada colaborador e que eu tenha de forma preditiva ou com a máxima previsibilidade possível identificação de cenários em que antes de eu começar a ter um desvio para cada colaborador, que eu entenda que algo vai acontecer ali e possa ingressar com um trabalho de saúde integral. Quando eu falo da saúde integral, e aí falando de bem-estar, realmente é na amplitude máxima. Segurança que ele tem sobre o papel que ele desempenha dentro da companhia, segurança e bem-estar que ele tem em relação ao pacote de remuneração e benefícios que ele tem acesso, se ele se sente incentivado, desafiado para seguir evoluindo no seu desenvolvimento. Para mim, tudo isso vai culminar em questões de saúde mental. Se ele tem aporte de suporte financeiro adequado, se eu desenvolvo para ele atividades que realmente são condizentes com o tipo de lazer que ele gostaria de ter. Né? Nem todo mundo quer fazer atividade física. Tem gente que poderia querer fazer uma aula de canto, por que não? Sim, isso é satisfação individual daquele cidadão. Verdade. Então, a minha ambição é que eu consiga chegar num processo que basicamente eu vou perguntar para cada colaborador, né? Não diretamente, mas o que você gostaria? O que a gente pode fazer? Né? E que a gente consiga, dentro das nossas limitações orçamentárias, realmente trazer possibilidades enésimas para satisfação e para o bem-estar dentro do ambiente de trabalho para todos os colaboradores. Olha, achei tão interessante o que você colocou, né, em relação ao lazer. A gente tem no Hub até aula de patinação pra família aí, sabe? Perfeito. E eu fiquei surpresa. Quando eu entrei aqui, eu fiquei surpresa, sabe? Então, eu queria te perguntar sobre isso. Assim, teve algo que te surpreendeu? Você tá há 1 ano, né, nessa posição, mas você já era da indústria. Exato. Teve algo que surpreendeu na Conecta, assim, nessa jornada de saúde e bem-estar aí? Que tá Sim, positivamente. A Conecta tem um anseio, um desejo, desde o mais alto nível da companhia, desde o nosso Global CEO, do nosso CEO brasileiro também, nosso presidente local, tem um anseio muito grande em cuidar de cada colaborador individualmente. Numa empresa dessa escala, a Conecta está em 26 países, são 130 mil colaboradores no mundo, 12 mil colaboradores aproximadamente no Brasil. É muito difícil, não é fácil. Mas me fez me questionar, me desafiar a como eu transformo o meu time, o meu trabalho e toda a liderança da companhia a cuidar de cada indivíduo que está dentro dessa empresa. E eu percebo, foi uma surpresa muito positiva, porque eu vejo realmente isso vindo de cima para baixo. Não existe uma reclamação, por menor que seja, de qualquer colaborador, que não gere um estresse enorme dentro da diretoria para que a gente resolva. E isso é bom. Isso é bom. Isso é bom e ainda é raro, né? Espero raro. que na próxima temporada nossa a gente já veja que tá diferente, não é mais tão raro assim. Muito legal que você trouxe. Agora, pra gente terminar, eu queria que você, se você pudesse ter o poder, assim, de mandar uma mensagem para todos os RHs do Brasil, falando sobre como eles podem olhar diferente, assim, mudar a lógica desse olhar pro bem-estar. O que você escreveria nessa mensagem? A primeira mensagem é que aceite a nova geração. Aprenda com a nova geração. A gente ouve muita crítica falando, olha, poxa, é difícil você engajar os jovens com as responsabilidades, etc. Nós viemos formados de um outro modelo cultural. Só que quando a gente olha para a humanidade, geração pós geração, foram agregados valores muito importantes.
Então vamos olhar para a nova geração, vamos aprender, vamos fazer a mentoria reversa, vamos entender por que essa nova geração se preocupa muito mais com a sua qualidade de vida, com o seu bem-estar e com a sua felicidade do que a nossa geração se preocupou. Nossa preocupação era a responsabilidade. E eu vejo que pode existir um ponto de equilíbrio que vai trazer para as companhias, não tenho dúvida disso, empresas cada vez mais sustentáveis se realmente entenderem o quão importante é essa visão da nova geração. Perfeito. Adorei, Flávio. Sempre muito bom conversar com você. Super obrigada novamente por ter topado esse papo. Espero que a gente possa repetir em breve. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado. É um prazer imenso estar com vocês.